Olá, amigos, e vamos aí fazer uma receita de brownie? Então, são poucos ingredientes, estão todos aqui à minha frente e vamos aí na confecção. Primeiro vamos anotar ingredientes. Eu tenho aqui, nesse recipiente, 400 gramas de chocolate meio amargo picado, 250 gramas de manteiga, uma colher de sobremesa de baunilha, essência de baunilha, 3 ovos, uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de farinha de trigo, são 200 ml, uma pitada de sal, uma xícara de chá de nozes picadas. Conferindo os ingredientes do brownie: 400 gramas de chocolate meio amargo picado, 250 gramas de manteiga, uma colher de sobremesa de baunilha, 3 ovos, uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal e uma xícara de chá de nozes. Anotados os ingredientes? Então vamos agora à maneira de fazer. No fogo, você coloca uma panela em banho-maria. Use 2 panelas, a de baixo com água, mais ou menos 2 dedos de água, a de cima vazia. Quando o fogo, quando a água começar a ferver, você desliga o fogo. Aí na panela de cima você vai colocar o chocolate picado e também a manteiga. Chocolate picado, vamos ver aqui de perto. A manteiga em temperatura ambiente, pode ser uma boa margarina, a manteiga, tá aqui. E também nós vamos colocar a baunilha, tá aí. Aí o que é que você vai fazer? Não misture agora. Você vai tampar novamente, deixar aqui tampadinho. E enquanto derrete, nós vamos para o lado de cá. Só não esqueça uma coisa: o fogo está desligado. Então está sob a ação da água quente que está dentro da panela de baixo. É assim que dissolve o chocolate. Uma vez que você deixa o fogo ligado, a tendência do chocolate é endurecer porque vai cozinhar. Nesse caso não, você liga o fogo, aquece a água, aquece a panela, desliga o fogo e coloca o chocolate. Não esquece nunca disso, tá bom? Mas do lado de cá vamos fazer outra coisa. Eu tenho aqui 3 ovos, você vai quebrar em separado. Quando eu digo em separado, é você quebrar aqui num recipiente, que de repente algum esteja estragado, você não vai juntar o segundo ovo em cima do primeiro, entende? Então aqui, olha, outro segundo, coloquei lá dentro e agora o terceiro, sempre quebrando assim separado. Tá aí, o terceiro ovo. Então nós vamos juntar também, olha, aquela xícara de chá de açúcar refinado. Então, dê preferência quando vai fazer um tipo de bolo a usar o açúcar refinado e não o granulado, porque o granulado pesa e nem sempre o bolo dá certo. Mas vamos lá, na batedeira em alta velocidade, bater bem até espumar, até ficar clarinho. Uma vez que você bateu bem e ficou assim clarinho, inclusive você já vai retirar da batedeira, nós vamos colocar outros ingredientes aqui. Mas também vamos lembrar que na panela de calibre eu coloquei o chocolate, a manteiga e a baunilha, não foi isso? Vamos ver agora como está. Claro que com o calor da panela, olha aí, ó, o vapor que tem abaixo nessa panela de cá, ele dissolve com facilidade a manteiga e o chocolate. E aí eu já temperei com a baunilha e nós vamos agora, depois de você misturar bem, sentir que o chocolate está totalmente dissolvido, nós vamos agora retirar daqui, olha lá, retirou daqui e vamos colocar ali dentro da tigela, exatamente onde eu tenho ovos batidos. E você vai colocando e vai misturando, ó. Vai colocando e vai trabalhando com a espátula. Sempre assim, misturando bem para que fique homogêneo. Então, olha bem, fez isso. Depois que fica homogêneo, nós vamos agora colocar outros ingredientes. Então, não precisa mais a batedeira, com a própria espátula, pão duro, você vai e mistura assim. Bom, lembra que eu tenho aqui farinha de trigo? Uma xícara de chá de farinha de trigo. Tenho também uma pitadinha de sal. Aí você vai misturar farinha de trigo e sal. Vamos lembrar que isso não leva a fermento. Não leva a fermento essa receita. Então misturou aqui. Você vai agora, as colheradas da farinha, não ponha de uma vez. Coloca assim, 3 colheradas, isso. Mesmo sabendo que vai uma xícara de chá, não ponha de uma vez. Aí você vai lá, volvendo de baixo para cima, até que ela fique, também homogênea. Aí vai desaparecendo a farinha, você vai colocando mais até você colocar
a xícara toda. Então, fez isso, tá pedindo mais, vamos lá. Mais 3, 1, 2 e 3. Aí, novamente, você vai trabalhar com a espátula, envolvendo dessa maneira. E assim você vai proceder até colocar toda a farinha de trigo. Nesse momento, eu devo falar a vocês que eu vou usar esse tabuleirinho, não é? Que é uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Esse é o tabuleiro de número 1, é o menor. Então, voltando a dizer, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Não precisa forrar com o papel manteiga. Olha aí, ó. Vamos agora colocar mais 3, 2 e a terceira. Então, novamente misturando para poder unir. Bom, e ela fica uma massa cintilante, uma massa linda. E dá para você fazer uma porção de coisa. Antes de colocar as nozes que estão aqui, eu devo até dizer a vocês o seguinte, que eu vou colocar nozes picadas. Mas você poderia colocar amêndoa, você poderia colocar castanha de caju picada, fica excelente. Avelãs picadas também vai ficar muito boa. E por aí em diante, até castanha de caju, não é? Você pode colocar aqui dentro para poder colocar na forma e levar o forno para assar. Nesse momento, o forno está ligado numa temperatura de 180 graus. Daí, você vai colocar, bater para tirar o ar e levar para assar. Por isso, eu agora vou colocar as nozes. Mas como eu estava falando, antes das nozes, aqui eu tenho um bolinho sensacional que você pode fazer num tabuleiro, cortar em quadrados e servir com sorvete e calda de chocolate. Aí você teria a torta Betina, que é muito gostosa como sobremesa. Por isso, ó, se eu fizer isso aqui, colocar no tabuleiro, levar para assar. Depois de assada e fria, cortar os quadrados, botar no prato, colocar assim no prato. Em cima, bola de sorvete de creme. Aí você rega com calda de chocolate. Ai, que delícia! É muito bom. Experimenta fazer. Mas, como é brownie, nós vamos pegar as nozes e vamos colocar dentro dessa massa. Vejamos. Olha aí, não vá picar as nozes demais. Corta grosseiramente, né? Aí você vai fazer isso, misturar bem para todos os pedaços que você for servir estarem recheados com as nozes. Então, fez isso. Inclusive, às vezes, eu coloco nozes, coloco também um pouco de tâmara picada, ou ameixa picada, ou passas. E aí fica assim muito bom. Então, no lugar de nozes, já sabe, pode colocar frutas secas, tâmaras, ameixas, damasco, fica excelente. Mas vamos lá. Aqui agora, nesse tabuleiro, você vai despejar, olha aí, lembrando que é o tabuleiro de número 1, e vamos levar ao forno, leva mais ou menos uns 25 a 30 minutos para assar. O correto é que, quando tiver enxutinho a parte de cima, você já pode retirar tranquilamente. Então, vamos lá ao forno. Olha, espalhar primeiro aqui um pouquinho, espalhou, olha aí, vamos tirar o excesso daqui, não esquece de dar a batidinha para nivelar e agora vamos levar ao forno. Bom, mas enquanto assa, vamos do lado de cá fazer uma calda de chocolate, quem sabe de repente... Olha a gente montando aqui uma sobremesa gostosa para o seu almoço, jantar, como quiser. Mas vamos lá. Porque agora com a internet você assiste ao programa a hora que você quiser. De madrugada, manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Eu estarei aqui ao seu dispor. Estarei aqui te esperando, tá bom? Mas vamos aí. Eu tenho ingredientes aqui para fazer essa calda de chocolate, que é excelente para montar qualquer sobremesa. Inclusive você servir com sorvete. Um sorvetezinho com a calda de chocolate tem o seu lugar. Tem uma fatia de bolo com a calda de chocolate, melhor ainda. Para decorar suas tortas, enfim, é uma calda que você pode deixar na sua geladeira, tranquilamente no recipiente, por um mês, 30 dias. E se você for congelar, congela por 9 meses. Por isso, faça a quantidade, deixa na geladeira, não é isso? Para um mês. Mas se você quiser mais tempo, faz uma quantidade maior e você congela em recipientes menores. Não vamos esquecer que dentro do freezer saiu, descongelou, não pode retornar. E é por isso que você vai congelar sempre recipientes menores. Para evitar que fica, tira do freezer, volta para o freezer. Isso não pode acontecer. Só existe um alimento que recongela, isso é, sai do freezer, descongela e pode retornar ao freezer. Não pode abusar. Esse
alimento é o pão. O pão pode sair e voltar, não tem problema. Não vai ficar tirando 10 vezes, porque aí também fica ressecado, né? Mas vamos lá. Primeiro falar dos ingredientes. Eu tenho aqui uma xícara de chá de chocolate em pó. 3/4 de xícara de chá de açúcar, dessa vez é o granulado. 3/4 de xícara de chá de açúcar. Uma colher de sopa cheia de manteiga. Meia xícara de chá de leite, são 100 ml. 2 colheres de sopa de glucose de milho. Conferindo os ingredientes da calda de chocolate. Uma xícara de chá de chocolate em pó. 3/4 de xícara de chá de açúcar, são 150 ml. Uma colher de sopa de manteiga, são 25 gramas. Meia xícara de chá de leite, são 100 ml. 2 colheres de sopa de glucose de milho, tanto faz a dourada quanto a branca. Anotados os ingredientes, vamos à maneira de fazer, é muito rápida, muito fácil. Eu digo sempre, até uma criança pode fazer. Óbvio, quando eu falo uma criança de 8, 9 anos vai fazer tranquilamente. Porque fora disso, mamãe tem que estar presente, papai tem que estar presente, para poder evitar que a criança se queime. Mas não fique naquela achando e dizendo sempre, você não pode, você não deve, não é por aí. Ensina a fazer, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Você não imagina na minha sala de aula como é a coisa, né? Gente que chega com 22, 23, 25 anos dizendo, eu quero aprender a cozinhar, mas não sei nem quebrar um ovo, não sei nem fazer um café. Antigamente era bonito dizer isso, mas hoje não é bonito falar que não sabe fazer café, nem sabe quebrar ovo. Mas vamos lá então. Aqui nessa panelinha, olha só, nós vamos colocar o chocolate em pó. Tá aqui. Em seguida, vamos colocar o açúcar. Como vai ser uma calda, pode ser o açúcar granulado, pode e deve ser o açúcar granulado. Agora o leite de vaca, está aí, fica excelente. Vamos colocar também a manteiga, que pode ser uma boa margarina. E agora, vamos a nossa glucose, olha aí, glucose. Você pode colocar até uma parte da glucose branca e uma parte da glucose dourada, foi o que eu fiz aqui, mas tanto faz uma ou outra. E aí você vai misturar bem antes de levar ao fogo, não é isso? Porque aí já vai estar lá bem unido. E no fogo você vai continuar misturando até abrir fervura. Mas não esqueça, olha, fogo brando, vamos diminuir aqui, fogo brando, você continua misturando sempre, sabe por quê? Porque se você deixar aqui parado, ele vai pegar no fundo, principalmente que às vezes a panela esquenta demais e ele cola. Então você continua aqui, ó, misturando, sempre assim. Ela vai ficar líquida e vai começar a ferver. Quando ferver, começar a ferver, você para de misturar e conta 1 minuto. Sem misturar, tá certo? Depois de 1 minuto é que você vai desligar o fogo, tá pronta a sua calda. Olha só, parece uma coisa assim, mas é assim mesmo. Tá pronta a sua calda para você servir quente ou fria. Fica excelente, também com aquelas compotas que você pode colocar e servir com calda de chocolate. Vamos aos comerciais? Voltamos já.